CTPod. Conhecimento, Tecnologia networking. e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CTPod. Eu sou a Ana Laura Becker e eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi Emily, tudo bem? Oi Ana, oi pessoal de casa. Já peço desculpas pela minha voz, porque... Tudo bem, meio bem, né? tá tudo aqui pelas metades, mas sejam bem-vindos então a mais um episódio da nossa quinta temporada do CTPod. E a gente também tá com o co-host Fer. Oi Fer, tudo bem? Oi, tudo bem, gente? Tudo bem, pessoal de casa? Sejam bem-vindos. E se vocês viram Fer, já viram o nosso convidado de hoje, que está de volta, mas hoje para falar sobre um tema bem diferente. Seja bem-vindo, Lucas Balena, advogado, né, especialista na área do direito digital. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho e contasse sobre a sua atuação no direito digital. Oi, boa tarde pessoal, obrigado Ana, obrigado pela apresentação, pelas palavras. Na verdade eu especialista em direito digital pela minha atuação, né, mas tem muito a ver com a minha trajetória acadêmica, vamos dizer assim. Eu comecei minha trajetória acadêmica em 2004, quando eu fiz ciência da computação. Não cheguei a me formar, mas ali eu comecei a entender um pouco mais de tecnologia e desde aquele momento eu começo a pensar em como aliar as duas coisas, né. Quando eu entro na faculdade de Direito em 2011, em como trazer a tecnologia para dentro do direito, e hoje isso não fui eu quem fiz, mas está muito... E hoje isso não fui eu quem fiz, né? Mas está muito interessante e está muito grande a forma como a tecnologia vem chegando para o direito e como vem chegando na nossa vida e atingindo o nosso dia a dia. Perfeito. E hoje a gente está aqui para falar sobre a segurança, os golpes, né, usando a tecnologia. Quais que são os golpes hoje mais comuns que tem, principalmente recentemente agora, com as novas tecnologias, com a inteligência artificial também? Eu acho que o golpe mais comum é um velho golpe, um velho conhecido que a gente tem, que é aquele velho golpe que alguém te pede os teus dados bancários, né, que vem no teu telefone, liga e fala, olha... eu estou falando da Caixa Econômica e eu quero confirmar uma transação contigo. Só que agora, se você perceber, acho que todo mundo já recebeu, a Caixa, o Banco do Brasil, o Bradesco, todos os bancos têm uma secretária eletrônica que vem, liga no teu telefone e fala, estou confirmando uma transação aqui de 1.000, 2.000, 3.000. Esses dias atrás eu recebi uma de 21 mil, queria ter feito essa transação, mas não fui eu. Né? E você não pode confirmar nada por ali. Acho que esse é o golpe mais conhecido hoje, é o golpe que é mais aplicado. Mas fora isso tem o golpe do boleto falso, fora isso você tem o golpe onde a própria pessoa, o golpista, ele te liga para ele coletar os teus dados, para ele poder aplicar um golpe. Então ele não está necessariamente querendo que você deposite um dinheiro para ele, ou deposite alguma coisa, entregue algum valor. Ele quer os teus dados, porque ele quer usar os teus dados para abrir uma conta falsa, aplicar um golpe em outra pessoa e responsabilizar você por esse golpe. Então tem N formas hoje, e N formas de se proteger e N formas de aplicar. E aí, aproveitando falando dos golpes, eu sofri esses dias, estava até comentando com a Ana, mas assim, o valor foi bem baixo, né? Felizmente, assim, foi uma coisa boba. Mas foi pelo Instagram com anúncio promocionado. Sim. Eu tava dentro do Instagram, apareceu o anúncio de um restaurante japonês pra mim, que tava com promoção de inauguração, e aí eu acho que eram, 16 peças por 20, alguma coisa, R$30. E aí eu abri, gente, e o golpe foi tão bem feito, porque tinha story de vários clientes, de várias pessoas diferentes, e essas contas, elas eram ativas, então era uma sequência, assim, de pelo menos uns 10 stories, então eles se deram o trabalho de criar essas outras contas, um feed cheio de foto também, e aí a hora que eu entrei no site pra fazer o pedido, eu estranhei porque o único método de pagamento era o Pix. E aí eu fiquei assim, mas às vezes o restaurante é muito novo, né? A promoção era de inauguração, e aí fiz o Pix, foi R$25, R$26, não sei, foi alguma coisa bem baixa. E aí não chegava, só que eu não me atentei que não tinha nem endereço nem telefone no Instagram, era só ali a bio mesmo, e aí perdi, daí eu liguei, procurei o restaurante no Google, realmente existia um restaurante com aquele nome, eles falaram, moça, você é a terceira pessoa que tá ligando pra gente hoje, a gente não sabe o que fazer, realmente não tem o que fazer, porque usaram o nosso nome, e aí depois disso, ainda ficaram me mandando mensagem, tanto pelo SMS quanto pelo WhatsApp, falando que eu tinha uma compra na alfândega, e que eu precisava pagar uma taxa pra liberar. Também. E eu fiquei assim, gente, e ainda vinha assim, a sua compra é um combinado de tantas peças, mais uma Coca-Cola está retida na alfândega. Eu fiquei, gente, vocês podiam ter sido mais criativos, né? Mas o pior de tudo é que esses golpes, pequenos golpes, né? Você falou, é um valor que é insignificante, R$20, R$15, R$30. Valores insignificantes, eles têm se tornado recorrentes, porque é muito mais difícil você investigar um golpe desse. Pensa, um golpe de 21 mil, 30 mil, 100 mil,
É muito mais fácil, eu vou denunciar e até tem uma questão assim mais relevante a ser investigada. Agora, pega R$20, você nem vai denunciar esse golpe. Você está me contando ele aqui, mas duvido que você foi até a delegacia, que seria o meio correto, e ter noticiado que aconteceu esse golpe com você. Então, assim, R$20 teu, R$20 da Laura, R$20 do Fer, R$20 meu, R$20 mais alguém, já deu 100. Daqui a pouco são 200 pessoas que entregaram R$20, deu 4.000. Aí você falou, eles se deram o trabalho de criar as contas. Eles não se deram o trabalho de criar as contas, porque a inteligência artificial faz isso. Ela cria aquelas 10, 20, 30, 40 contas. Se precisar, ela cria uma conta com 100 mil seguidores. Ela acha a forma de fazer e entrega esse resultado. E as pessoas vão lá e utilizam isso para realmente aplicar pequenos golpes, na maioria das vezes, mas são pequenos golpes que numa escala grande acabam sendo muito relevantes. E as pessoas não vão denunciar, então muito mais fácil aplicar e muito mais fácil correr da responsabilidade. E também a nossa jurisprudência, a nossa lei também, que não existe uma tipificação penal para tipo deepfake ou para esses tipos de crimes digitais, são enquadrados como outras formas de crimes, e essa tipificação penal inexistente acaba prejudicando também a investigação, prejudicando o usuário, prejudicando aquela pessoa que sofreu a tentativa ou o golpe, né? Eu queria comentar sobre isso, né? Como você comentou, não tem ainda essas leis bem específicas sobre esses casos e fica difícil, às vezes, até rastrear quem que aplicou esses golpes, né? Como que no caso da Emily, né? Como que ela procede, ela teve esse golpe, o que ela faz e o que pode ser amparado para ela, o que tem atualmente que de fato ampara ela? Apesar de não existir uma legislação tipificando a matéria penal, né, ou determinando a existência de um crime relacionado a isso, que a gente consegue tipificar e colocar, enquadrar em outras condutas, existem mecanismos, por exemplo, como você falou, de rastreamento. Eu posso buscar pelo Marco Civil da internet o rastreamento daquela conta, o rastreamento daquela operação financeira e chegar num possível golpista. Aí eu volto naquela situação que eu falo, a pessoa veio e coletou os dados de um terceiro, abriu uma conta falsa, colocou o nome daquela pessoa num banco digital e começou a aplicar golpes a partir daquela conta. Então eu até chego naquele dado, mas dali eu tenho mais uma fase para avançar, para chegar em outros dados. Eu posso utilizar o Marco Civil da internet, posso utilizar outras legislações esparsas que prevêem mecanismos de busca desse tipo de operação. Mas legislação efetiva que determina esse tipo penal não existe. Existem 2 projetos tramitando, um de regulamentação de inteligências artificiais e outro de regulamentação a gente fala do PL 2630, que é muito falado em termos de censura, mas ele tem também algumas regulamentações com relação a esse tipo de condutas. Se serão aprovados, não sei, mas eles existem, tem inclusive desse de regulamentação de inteligência artificial, foi criada uma comissão de estudos. Essa comissão já terminou seu papel, já entregou seu papel, tinha juristas importantes nessa comissão, mudou muita coisa do projeto, mas o projeto continua tramitando e hoje ainda não foi aprovado. Infelizmente, a gente tem que estabelecer um marco civil, um marco da internet, como a gente tem um marco civil da internet, a gente tem um marco civil relacionado a inteligências artificiais, e se você for olhar na legislação europeia, tem um marco de legislação relacionado à inteligência artificial na legislação europeia. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que ela vem baseada nisso, vem baseada no Regulamento Geral de Proteção de Dados de fora. Então, essas operações vão acontecer. Quando vão acontecer e quando que o direito vai se modernizar é complicado. E eu diria que mais do que estabelecer conceito de crime, mas estabelecer princípios de boas práticas e como que as instituições podem se prevenir seriam mais interessantes até do que os conceitos de crime. Falando um pouco disso de dados pessoais, porque acontece muito de pegarem uma foto tua, teu nome completo para usar para aplicar golpe, como que a Lei Geral de Proteção de Dados pode auxiliar tanto o consumidor quanto a empresa em casos assim? Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai proteger os teus dados pessoais, né? Ela é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, então ela protege os dados da pessoa física, não o dado da empresa. E tudo aquilo que for considerado dado pessoal, tá? O que é dado pessoal? Nome, CPF, endereço, pode ser dado pessoal. Aquilo que consegue te individualizar como pessoa é um dado pessoal, tá? Essas fotos que elas são pegas, ou às vezes até mesmo você pega uma foto e gera em outro contexto, por exemplo, comigo aconteceu há poucos dias, inclusive eu noticiei lá no meu Instagram, que alguém tentou utilizar esse tipo de golpe e passou mensagens para familiares, para clientes, para outras pessoas, pegando a minha foto de uma rede social, colocando um outro número e dizendo, olha, esse é meu número novo, salva aí, eu estou aqui para falar com você sobre um processo. Como que eu posso me proteger a partir da Lei Geral de Proteção de Dados?
eu posso buscar quais são as empresas que vazaram esses dados pessoais sobre mim. Eu tenho o direito de saber e essas empresas têm o dever de informar. Informar a mim, como titular dos dados, e informar a ANPD de um vazamento. Agora, essa informação, como que ela é feita, existia muita dúvida quanto a isso. Recentemente, há cerca de 6 meses, se eu não estiver enganado, foi lançado como se fosse uma cartilha para a ANPD para fazer esse relatório, para como que eu devo entregar isso para a ANPD. Então, ainda é muito recente como que deve ser feita essa comunicação e muitas empresas, por medo da multa ou da punição, não fazem a comunicação da maneira correta, principalmente as pequenas empresas. Porque as grandes empresas elas já têm lá política de privacidade, política de contingência, relatório de falhas, como que eles vão proceder quando há um evento de vazamento. Mas as pequenas empresas, apesar de dizerem que hoje elas estão adequadas à LGPD, muitas delas fizeram o processo talvez pela metade, porque entenderam que era simplesmente proteger. Mas tem o dever informativo, tem o dever de, quando eu, usuário, solicito retirada desses dados de dentro do banco de dados da empresa, eles têm que me identificar como usuário e retirar esses dados. Tudo isso não é feito da maneira correta. Isso tem que passar por um novo processo de adequação e muitas empresas não entendem que isso é necessário. De novo, podemos voltar na punição. Será que a punição é a melhor forma? Será que as pessoas entenderem que elas podem estar sendo vítimas de golpe pelo aquilo que elas estão deixando de fazer não é mais interessante? E aí, falando dessa questão, você falou principalmente das empresas menores, né, que às vezes não estão adequadas ali quanto à execução da LGPD no geral. Que medidas você recomenda, então, para que essas empresas se regulamentem, assim? Porque, se regularizem, porque elas têm algumas coisas para seguir, algumas não seguem, né? Se atentam ali só a proteção, mas não tem isso. Então, essa questão é procurar o auxílio de um advogado? Como é que funciona tudo isso? Você tem que entender em que estado que você está hoje, né? O que eu já fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu preciso fazer para implementar. Agora, tem medidas simples que podem ser tomadas a custo zero pelas empresas e que muitas empresas e muitas pessoas não tomam. Acho que isso é uma coisa que a gente não precisa ser empresa para tomar. Mas dentro da minha casa, utilizar, por exemplo, a autenticação de 2 fatores dentro do Instagram. Tem muita gente que não faz, tem muita gente que faz. No WhatsApp, utilizar a autenticação de 2 fatores. Antigamente tinha aquele golpe de roubavam a conta do WhatsApp para ter acesso à lista de contatos e pegar o teu número e daí sim aplicar vários golpes. Hoje eles não fazem mais isso, como eu falei, tentaram fazer comigo com outro número, porque não importa mais ter a lista de contatos, eles conseguem por outros meios conhecer os contatos que eu teria e pegar os números ali e começar a mandar golpes, mandar mensagens de golpes, né? Por exemplo, pegam lá os meus processos no Jus Brasil, vai pegar 300, 400 processos lá, são vários clientes que eles podem mandar e que às vezes esses clientes nem são mais meus clientes, nem estão mais comigo no escritório. Então eles conseguem esse contato. Por exemplo, a utilização de autenticação de 2 fatores evita muitas coisas. Sei que o meu número, o meu perfil do Instagram é muito mais difícil de ser roubado. Utilização de backup constante, que muitas empresas não fazem e a gente mesmo não faz backup das nossas coisas. O backup só físico ou só em nuvem, ou pelo menos uma dessas tecnologias, né? Só físico ou só em nuvem. Se for físico, mais de uma cópia. Se for em nuvem, ele já vai estar distribuído, né? Então vai ser mais fácil de recuperar. Mas muitas vezes a gente vê ali a recomendação e coloca na recomendação: faça o backup físico e em nuvem. Porque digamos que você seja o cara mais azarado do mundo e roubem os dados da nuvem também. Aí você tem uma cópia física que você pode utilizar. Então essas questões podem ser feitas e são gratuitas. Utilizar firewalls e sistemas de antivírus, mesmo os gratuitos, só para você ter um tipo de controle daquilo que entra na tua máquina e daquilo que sai da tua máquina. É interessante. E tem softwares gratuitos. Então são medidas básicas que podem ser feitas e que são iniciais. Aí você pode ver um monte de outras políticas, por exemplo, do âmbito jurídico, uma política de privacidade bem desenvolvida pela empresa para saber quais são os dados que são coletados e como que eles são coletados, como são tratados. Posso fazer políticas, por exemplo, aqui nós passaríamos na política de mesa limpa, né? Não tem nada. Mas acho que vocês já entraram em alguma loja ou algum escritório aí pela cidade e viram que está cheio de papel ali. Alguém pode passar e tirar uma fotografia, na política de mesa limpa isso não passa. Treinamento sobre phishing, né, que são falsificações feitas pela internet, um e-mail falso que é encaminhado para conseguir dados dentro da empresa.
Já ouvi relatos de pessoas que eu conheço que recebem, de grandes empresas, recebem e-mail treinando o comportamento delas. Então, a empresa está preocupada com esses dados que estão lá dentro, eles treinam o comportamento das pessoas. Como que vocês vão responder se vocês receberem algo assim? Só que nós, enquanto pessoa física, e nós, enquanto pequenas empresas, não treinamos isso. Como é que eu vou responder quando eu recebo, por exemplo, uma página lá dizendo que eu sou a Receita Federal e eu tenho uma mercadoria sua que está retida na aduana? Como que eu reajo a isso? Porque o que eles querem ali de fato? É os teus dados. Querem que você confirme tudo que eles têm sobre você para ver se eles conseguem aplicar um golpe ainda maior. Então é o que eles querem. Como que eu vou responder? Eu tenho que saber me prevenir. Então eu vou olhar lá, por exemplo, vem do Banco do Brasil. Será que é o Banco do Brasil mesmo? Se eu não clicar, mas só colocar o mouse em cima de uma publicidade do Banco do Brasil, ele vai dizer lá no canto inferior esquerdo do navegador para que endereço que aquilo vai, ou de onde que aquilo está vindo. Então é uma coisa muito simples. Vem de bb.com.br? Ah, então é o Banco do Brasil. Não vem do bb.com.br? Peraí, isso aqui é estranho. E às vezes a cor está bem parecida, mas é um amarelo um pouquinho mais forte que o do Banco do Brasil. Desconfie. Então, a desconfiança acho que é a nossa aliada. Te ligo do banco, eu estou confirmando uma operação. Poxa, mas eu não me lembro de ter feito compra nenhuma. Desliga o telefone. Não fica esperando para que alguém te induza a entregar isso. São coisas que são simples que a gente pode fazer. E você comentasse então mais sobre esses estilos de golpes, como que as pessoas podem identificar, como você falou ali dos sites, por exemplo, porque com a inteligência artificial tá ficando cada vez mais difícil, às vezes até de reconhecer também, né? Que nem o próprio caso da Amy, de olhar ali, é um Instagram, tem pessoas postando, a gente acaba na inocência pensando, não, é uma empresa. Então como que a gente pode ter certeza que aquilo que a gente tá comprando realmente vai chegar, né? Eu acho que o principal de tudo isso é a atenção, né? Como a Emily mesmo falou ali, na questão do que ela sofreu. Ela não se atentou que não tinha um endereço, que não tinha um outro meio de contato, era só aquele site e tal. De repente, tomar mais atenção na situação. Olha, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma compra, mas o que eu tenho de dados dessa empresa? Será que eu consigo confirmar a existência dela? De repente, nessa questão dos golpes, por exemplo, os sequestros que faziam antigamente, eles faziam sequestro relâmpago. Agora eles fazem uma simulação de sequestro relâmpago com uma inteligência artificial gerando a voz da pessoa para aplicar o golpe. A voz que é gerada por inteligência artificial, ela tem um tique metálico. Em algum momento ela vai ficar mais mecânica. Por exemplo, quando você escuta a voz da Google falando e a voz de uma pessoa, apesar de você saber que ali é a voz de uma pessoa que está sendo interpretada por máquina, ela tem uma forma de falar que ela vai ser sempre constante. E enquanto a gente está conversando aqui, eu já mudei a forma de falar 50 vezes. Entende? Então essas questões, muito da atenção nossa que vai ter que estar envolvida para a gente saber que aquilo ali pode ter um indício de fraude. A gente vai saber 100%? Não. Mas se eu tiver em dúvida, eu vou desligar. Então, prestar atenção num timbre de voz, por exemplo, quando é um golpe por voz, quando é uma página da internet. Às vezes não dá para perceber, tem todos os dados lá, mas você vai olhar lá na barra de navegação, o endereço que está lá é .uk. Poxa, uma página do United Kingdom, né, uma página da Inglaterra, vendendo algo aqui no Brasil, não tem, né? Ou tá só .com, tá só .co, ou não tem nada a ver com a atividade. Por exemplo, no Brasil, o registro BR, o serviço de registro de páginas, ele tem que ter uma vinculação com a atividade comercial ou a atividade que está sendo utilizada. Se eu for registrar um domínio como advogado, ele vai ter que obrigatoriamente estar .adv.br. O NIC vai exigir isso. Ou eu faço desta forma, ou eu vou ter que registrar com outra atividade. Então, às vezes, está lá uma atividade .info, alguma coisa, algo que não tem relação com aquilo. Então, não compre. Na dúvida, não compre. Mas tem empresas pequenas que não conseguem fazer esse tipo de coisa? Ok, mas aí você vai ter que verificar com terceiros. Recebe uma mensagem que é de um familiar precisando de dinheiro. Tenta ligar para esse cara. Aquele número que você tem, liga para ele, viu? Realmente é você? Não, não é. Então, o que aconteceu comigo foi o meu irmão que me mandou a mensagem. Então, ele recebeu, ele me mandou a mensagem, viu? Estou aplicando um golpe com o teu nome. Ele já desconfia 100%. Então, ele nem perguntou, trocou de número. Ele já me mandou, viu? Estou aplicando um golpe com o teu nome. Vê o que você tem que fazer aí.
Eu fiquei feliz que a minha mãe tava bem atenta, né? Aconteceu comigo também, fizeram com a minha foto outro número, e na hora a mãe já mandou, viu, não é você, né? Também pedindo um monte de dinheiro, né? Eu não passo um monte de dinheiro pra mãe. Ela já ficou assim, viu, não é você, né? E aí eu falei, não tem nada a ver. E aí a gente já identificou, aí eu já postei lá no Instagram que tá, né, pra ficar... É legal avisar, né, a galera, assim, tipo, usaram meu número, já tentaram, porque podem tentar com outras pessoas e alguém acabar caindo, né? São questões assim, por exemplo, quando fizeram comigo, né, que mandaram mensagem pra mim, eu acabei conversando com alguns clientes, alguns amigos, algumas pessoas que poderiam ter vítima daquilo, né? E explicando pra eles, vocês sabem que eu tenho um procedimento de agir, eu nunca vou pedir pra você me deposite o dinheiro. Eu, como advogado, e acho que isso é uma prática que a maioria dos advogados tem, se não todos. Eu não vou pedir para o meu cliente me depositar o dinheiro. A primeira coisa que eu vou falar para ele é, olha, temos uma situação dentro de um processo, tem uma guia de custas para você pagar. Eu vou te encaminhar a guia. Aí ele mesmo consegue validar pelo próprio aplicativo do banco dele que ele está pagando por um tribunal de justiça, para o fundo da justiça, está pagando para o Conselho Nacional de Justiça, está pagando para o Supremo Tribunal Federal, para o STJ, para algo relacionado à justiça. Ele não está pagando para uma pessoa. E outra, se eu, Lucas Balena, estou pedindo dinheiro, deposite para Lucas Balena. Não para outro nome, João, não sei das quantas, porque esse cara não sou eu. Então eu nunca vou pedir. Como advogado, a minha atuação é diferente. Eu sempre vou mandar a guia para a pessoa. Agora, se em algum momento alguém pediu, verifique se para quem você está depositando é a mesma pessoa. E tem um outro golpe que eu até tinha esquecido de falar. O golpe do falso Pix, né? Porque eles te ligam dizendo para você que caiu um depósito errado na tua conta e pedem para que você faça a devolução em outra conta. Quando eles fazem isso, tem um mecanismo do próprio Pix que você pode devolver o Pix para a mesma conta que depositou para você. Esse mecanismo é muito importante, porque se você devolve para a mesma conta, você devolveu para quem te fez o depósito na origem, tá tudo certo, não tem nenhum problema. Os caras falam, não, mas você tinha que devolver para outra conta, eu vou te processar. Não tenha medo disso, porque você utilizou o mecanismo que está previsto em lei, para devolução no mesmo lugar que veio, na mesma origem. Por quê? Quando você transfere para uma outra conta, você transfere do teu saldo, aquele Pix, ele vai dizer lá que ele fez o Pix errado, que existe um outro mecanismo lá na própria lei do Pix, que diz que se eu fiz um Pix errado e eu reclamar em até 24 horas, eu posso transformar aquela transação em suspeita e receber o valor de novo, eu vou acabar pagando duas vezes. Eu vou dar o dinheiro para a pessoa e eles vão bloquear a partir desse mecanismo do Pix. Então esse do falso Pix também é um golpe bem interessante que o pessoal tem aplicado por aí e que é muito difícil você perceber. Quando você abre a tua conta, tem realmente R$900 e eles estão pedindo R$900. Peraí, realmente teve um depósito errado. Acho que eu vou depositar mesmo para esse cara. Não faça isso, devolva na mesma transação. É melhor. Esse do falso Pix eu até tentei entrar em contato com o banco, e eles falaram que se tivesse o valor nessa outra conta, né, para onde eu paguei, eles conseguiriam entrar em contato com aquele banco e pedir de volta. Sim. Mas eu não conseguiria porque como eu já tinha saído do meu saldo, já tinha debitado, eu não conseguiria eu mesma, né, pedir de volta. Acabou que ficou por isso mesmo, mas é uma situação que é chata, né? Depois a gente fica assim, meu Deus, que burrinho que a gente foi, né? Uma coisa assim, uma desatenção tão mínima, só que como essa em específico foi de um restaurante, então eu não conhecia a pessoa que era dona da chave, né? Mas serviu pra ficar mais atenta, pelo menos. Esse é o problema do falso Pix, é interessante porque você vai demorar a perceber que você realmente fez aquilo da forma errada. Então quando você percebe já é tarde demais, você já não consegue dizer que você fez um Pix da forma incorreta e que você queria a devolução desse valor e já não está mais no mecanismo, daí vai entrar nessa situação, o banco vai tentar resolver o teu problema, mas ele já não consegue mais porque passou o prazo. Então você tem um prazo ali para pedir a devolução, o estorno de um Pix que você fez incorretamente, e tem gente que abusa disso, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu ir em restaurantes que o pessoal fala, não aceito Pix porque não, tivemos muito problema, o cara dizia que tinha depositado e não tinha depositado e a gente acabou não aceitando mais. Então a tecnologia vem para facilitar a nossa vida, por exemplo, não ando com dinheiro mais na carteira, mas em alguns momentos eu olho, se eu não tiver o dinheiro eu não consigo pagar em algumas situações. Se eu não tiver um cartão de crédito, que é mais seguro, o banco não vai... É o banco que fica com prejuízo na maioria das vezes, né? Então acontece. E quem cair no golpe, quem tiver na informação... Eu lembrei de uma outra situação, né, com relação a essa questão do golpe do Pix.
Tem uma jurisprudência do STJ, uma súmula do STJ, se eu não me engano é 479, que ela está baseada em alguns casos de golpes. Então, o que acontece? Ele atribui ao banco uma responsabilidade de tomar as medidas técnicas adequadas para evitar o golpe. Então, se o banco não conseguir comprovar que ele tomou medidas técnicas adequadas, por exemplo, no boleto falso, o banco também é corresponsável. E existem decisões que determinam que o banco tem que ou restituir inteiro ou ressarcir uma parte. Então, tem uma mudança de jurisprudência, que eu já tive casos que foram julgados por culpa exclusiva da vítima. Tá? Então a vítima foi lá e forneceu todos os dados na cadeia ali de conversa com aquela outra pessoa que estava aplicando o golpe. E daí, quando foi julgado, o tribunal entendeu que ele forneceu tudo e que não tinha um vazamento de dados do banco. Mas se, por exemplo, conseguir demonstrar que a pessoa não forneceu, que isso vazou do banco, tem jurisprudência favorável ao nosso consumidor para que ele seja ressarcido em detrimento daquelas medidas técnicas que não foram adequadas, não foram adotadas pelo banco. E a pessoa consegue ainda fazer uma denúncia, sendo que ela mesma foi lá e passou, porque Consegue. parece que ela tá tipo, toma meus dados, né, porque ela realmente tá sendo enganada ali, né, mas ela acaba, ela mesma consciente passando os dados, né. Ela consegue fazer a denúncia, mas essa história, né, fica estranho, parece uma conduta deliberada, né, eu tô passando meus dados ali e agora eu quero ser ressarcido por algo. Mas... Chega o ladrão, você toma! É isso. É bem isso. Então, você consegue fazer a denúncia, mas realmente fica essa situação estranha. Até mesmo quando chega o cliente nessa situação e vem falar para mim, olha, aconteceu isso comigo, o cara vem cheio de vergonha, porque ele vê todos os dias alguém falando sobre golpe e ele acabou caindo. Mas, gente, tá todo dia. Quantas situações você resolve por dia? Tua cabeça tá cheia de coisas. Vai acontecer. De repente você tá lá no carro, tá com o filho junto, você tá ouvindo alguma coisa, mas você não tá nem ligado naquilo. Então, olha, recebi uma ligação do banco, eu tô com meu filho por perto, viu, filho? Espera um pouquinho que é o banco que tá me ligando, eu quero entender o que tá acontecendo. Eu tô no carro, dirigindo, e recebi uma ligação que parece ter alguma coisa estranha naquilo. Para. Deixa eu prestar atenção em tudo que está acontecendo aqui, porque a gente atende no automático. Uhum. A gente atende no telefone só para dizer, viu, eu te ligo mais tarde porque eu estou dirigindo agora, e às vezes tu liga mais tarde, a pessoa continua ali e você vai confirmar algo. Então precisa de muita atenção. E fazer a denúncia é simples. Hoje até no Paraná existem denúncias que podem ser feitas via página da Polícia Civil. Tá? São crimes que podem ser investigados pela Polícia Civil, principalmente quando relacionado a estelionato, roubo, esse tipo de coisa. Né, fraudes em geral, mas também são crimes que podem ser investigados pela Polícia Federal. Na dúvida, faz aquilo que está mais fácil, porque essas conversas acontecem entre as duas entidades, Polícia Civil e Polícia Federal. Então entra na página da Polícia Civil, faz a denúncia por lá, se protege, tem um perfil que foi fraudado, que alguém está tentando passar um golpe no meu nome. Se conseguir uma foto desse perfil, denuncia, demonstra, para se proteger também. Porque daqui a pouco alguém que caiu naquele golpe vai tentar te acionar juridicamente, vai querer receber esse valor de você. Você fala, olha, eu fui vítima de um golpe, sou tão vítima quanto você. Já aconteceu, já vi acontecer e já tive casos nesse sentido. Nós comprovamos que a minha cliente era tão vítima quanto a outra vítima, no caso. E infelizmente acabou no 0 a 0, né? Porque daí também... Como é que alguém vai condenar o cara a pagar alguma coisa para ressarcir custas do processo para minha cliente, né? Não tem como. O cara já é vítima, para tornar ele vítima ainda maior, não dá, né? Então, eu acho que seria isso, né? De mostrar esses caminhos, como que as pessoas podem então fazer denúncia. Falou então pela página da Polícia Civil, né? E se ela caiu também, quiser procurar um advogado também, se quiser deixar essas informações, fique à vontade. Procura advogado da tua confiança, né? Converse com um advogado, se tiver alguém que você tenha abertura também dentro da família, para pegar essa orientação com alguém, uma pessoa da tua confiança, que de repente tenha um advogado de confiança, você não conhece ninguém, mas converse com um advogado. Se não consegue nenhum advogado, vá até o fórum, converse com alguém dentro do fórum para que as pessoas te orientem, nomeiem, de alguma forma te auxiliem a resolver, e procure a OAB. A OAB também é um canal de comunicação muito importante que vocês podem buscar, e que se eles não podem atuar como teu advogado, mas às vezes podem te dar uma orientação, e podem te dar uma orientação de como procurar um bom advogado para esse caso.
Muito obrigada pela sua participação. Acho que o bate-papo foi bem legal. Tem mais alguma coisa que você acha Acho que importante? Mas eu acho legal isso daqui que você comentou das pessoas estarem atentas, né? Realmente, a gente recebe... um que eu quase caí foi porque eu tinha comprado coisa online e chegou do correio uma mensagem que tava com taxa. Mas aí eu estranhei o número, daí a Emily já abriu comigo ali e a gente já viu que não tinha nada a ver. Então, mas assim, ali era uma coisa que eu tinha comprado, eu tava esperando coisa online e achei o número muito, né, eles colocaram a imagem do correio e tudo. Então é isso, assim, não sair clicando qualquer link, não sair aceitando, realmente parar, não, peraí, vamos ver mesmo se é relacionado a isso, né? Quando eu falei ali, por exemplo, do veículo, né, que às vezes você tá lá dentro do carro e recebe uma ligação e é uma coisa que quase aconteceu comigo. Então eu recebi uma ligação, estava ali naquela situação que você está dirigindo, eu atendi rapidinho, falava, já vou retornar, e continuou falando. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Eu parei, desliguei, fui ver de onde que era, não tinha nada a ver com cliente, com nada, e ali eu já tinha quase confirmado que eles queriam que eu confirmasse. Então acontece com todo mundo está sujeito. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado diariamente e dobrar o aviso, né? Dobrar o cuidado todas as vezes pra gente não sofrer esse tipo de golpe. Perfeito. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pessoal. Obrigada. Pela participação. Obrigada quem assistiu até aqui. E fiquem atentos, né, para não cair nesses golpes. E qualquer coisa, a gente também ajuda a conectar com as pessoas. Então, para não cair nesses golpes, e busquem esses recursos que a gente comentou que podem ajudar vocês. Até mais. Tchau. Tchau. Até o próximo episódio. CTPod. Conhecimento, Tecnologia networking. e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Apresentação e edição de Ana Laura Becker e Emily Franz. O CTPod é o podcast oficial do Silotech Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP.